Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 84 é a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Agora a questão é a questão de número 27. É lógico que na questão 26 ainda não dissemos tudo, né? Dá muita coisa, mas não adianta, né? A gente tem que ir por partes, não adianta. O esmiuçamento é assim. Aí você pode até pensar assim, mas faltou ele falar isso, falar aquilo, mas essa é a programação, né? Essa é a programação. Igual, por exemplo, eu peço para você ir por um caminho e em meio ao caminho você desvia, corta caminho. Você pode pisar numa cobra, no escorpião, uma abelha pode te picar. Então a gente tem que ir por aquele caminho, né? Então na questão de número 27, Kardec diz assim, por que chama ele Consolador ao nome Messias? Porque chama ele? Por que chama ele Consolador ao nome Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Porque encerra toda uma revelação. Você entendeu? Encerra toda uma revelação. Eu posso dizer para você, com todo respeito, que nós tivemos aqui na Terra 3 revelações: Moisés e Jesus, que são revelações humanas. E a terceira, a grande revelação, porque o Espiritismo é considerado a terceira, a grande revelação, de ordem dos Espíritos. E você observa que este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Você entendeu? O que isso significa? Que 3 revelações e nenhuma outra mais desse caráter, desse nível. Agora, de acordo com o conhecimento que nós temos, já tivemos a oportunidade de dizer aqui, isso é nosso. Nós respeitamos as pessoas que pensem o contrário, mas ninguém esmiuçou a doutrina dos Espíritos, não só não a esmiuçou e a praticou tão bem, tanto quanto Francisco de Paula Cândido Xavier. Outra questão. Francisco de Paula Cândido Xavier, o Chico Xavier. Luiz, mas não é Francisco Cândido Xavier? Não. Nome de registro: Francisco de Paula.
Cândido Xavier. Depois ele foi no cartório, já maior de idade, e ele pediu para tirar o de Paula, ficando só Francisco Cândido Xavier. E você observa uma outra coisa, que Francisco vem de Francisco de Assis. Olha a semelhança. Então, Chico Xavier foi Francisco de Assis? Não, gente, tem nada a ver com isso. A gente está analisando só as coincidências para ver. Então, ninguém no mundo, a gente respeita todo mundo. Nós respeitamos o professor Eurípides. Eu, como sou apaixonado nesse ser que é o professor Eurípides, eu podia dizer que ele é a quarta revelação. Eu não posso dizer. É a razão, é o bom senso. Eu podia dizer que era Bezerra de Menezes. Tenho um amor imenso por Bezerra. Também não. Podia dizer que era Divaldo Pereira Franco, mas também não. É Chico Xavier. Chico Xavier. Nenhum médium na face da terra esmiuçou tão bem a doutrina dos espíritos, deixada por Hipólito de Ondernizar de Rivail, e a praticou tanto quanto Chico Xavier. Então, Chico Xavier, para nós no esmiuçamento, ele significa sim a quarta revelação. Porque nós, espíritas, os espíritas verdadeiramente espíritas, só passaram a compreender a obra de Kardec através das obras de Francisco Cândido Xavier, quando através deles os espíritos luminares, inclusive Emmanuel, vinham e esmiuçavam tudo. Tanto é que nós já esclarecemos isso. Vinha de Luz de Emmanuel. Tem uma coleção, eu me esqueço o nome dos outros livros, mas procura essa coleção aqui de Vinha de Luz, de Emmanuel, que você vai entender o que eu estou dizendo aqui agora. Já disse esses dias atrás, mas eu vou repetir de novo. Você vai entender o que nós estamos dizendo aqui. Ninguém esmiuçou o Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Hipólito de Ondernizar de Rivail que Emmanuel, através de Chico. Está aqui. Se você não quiser ler o Evangelho e ler só essas obras aqui de Emmanuel, só essas, você estará não só lendo o Evangelho segundo o Espiritismo codificado por Hipólito de Ondernizar de Rivail, como você também estará deparando-se com o esmiuçamento do Evangelho. Outra coisa, para você ver, Evolução em Dois Mundos. 16 ou 17 obras de André Luiz através de Chico Xavier. Vamos por 17, para ficar mais fácil. Essas 17 obras de André Luiz através do Chico é o esmiuçamento das 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Só não raciocina quem não estuda e quem não quer. Porque a doutrina dos espíritos, a base é a ciência, a filosofia depois e a religião por último. Se você perceber, dentro das obras de André Luiz, as 17 obras de André Luiz, existe, dentro das 17 obras, o lado científico, filosófico e religioso. E também
as revelações do mundo espiritual. Agora, o livro Céu e o Inferno de Kardec, de Hipólito Leão de Zardivail. O livro Céu e o Inferno trata-se da justiça divina, não é? Pois bem, trata-se da justiça divina e também nos revela uma certa imortalidade da alma através das comunicações dos espíritos, comprovando eles, de fato, a veracidade da vida após a morte, o que Kardec invocou vários espíritos através dos médiuns na Associação Parisiense, né, de Espiritismo em França, e ele pôde confabular-se com muitos espíritos. Observe só para você ver. 100% dos espíritas no mundo vieram a tomar conhecimento do mundo espiritual minucioso depois que André Luiz lançou o primeiro livro através de Chico Xavier, que chama-se O Nosso Lar. O Nosso Lar. Então, as obras de André Luiz representam um esmiuçamento também das 5 obras básicas de Kardec. As 17 obras de André Luiz significa o esmiuçamento das 5 obras básicas de Kardec. Esses livros de Emmanuel significam o esmiuçamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Estude, raciocine, analise. Livro dos Médios, Ação e Reação, Missionários da Luz, Os Mensageiros, de André Luiz. O Livro dos Médios está ali dentro desses 3 livros, dentro dessas 3 obras. O livro dos essas 3 obras é o esmiuçamento do Livro dos Médios. Quantos seres lá, né, em diálogo com André Luiz, diz a ele mais ou menos da seguinte forma: se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria cometido o que eu cometi, eu não teria agido como eu agi, trabalhando com as minhas faculdades mediúnicas. Agora eu vou me preparar para me retornar ao corpo físico, na condição de médium novamente, é óbvio, mas com determinados dons mediúnicos e mais disciplinado. Então, é nascer aqui na Terra, na condição de médium, assim, com determinadas responsabilidades, ou missão com M minúsculo, né? Porque tem missão com M maiúsculo, que é Francisco de Assis, né? Kardec. Agora nós não, nós somos missionários, sim, mas com o M minúsculo, porque não podemos pensar que lá somos grande coisa, que não somos não, nessa questão, não podemos ostentar. Então, médium, quanto menos regalias aqui na Terra, melhor. Quanto menos regalia, médium tem que passar dificuldade. Médium tem que ser privado de muitas coisas.
Médio tem que abster-se. Médio tem que renunciar. Se realmente encontra-se com Jesus, médio tem que procurar hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Com Jesus, médio tem que priorizar caráter, moral, mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Abraçar o espiritismo e continuar com as mesmas condutas de antes, isso é inadmissível, isso é pouca vergonha, isso é desrespeito a Kardec, é um desrespeito ao professor Eurípides Bezerra de Menezes, esses luminares, esses precursores do espiritismo. No entanto, para você ver, eu amo tanto o Dr. Bezerra, o professor Eurípides Barçanufo, mas eu tenho que dizer isso, olha só para você ver. Muitos dizem que o professor Eurípides Barçanufo, ele foi o pioneiro do espiritismo no Triângulo Mineiro. Então, não foi. Na verdade, nós temos que dizer. O pioneiro do espiritismo no Triângulo Mineiro chama-se Frederico Peiró. Depois, tio senhor Mariano. Porque Frederico Peiró, ajudou o tio senhor Mariano na Fazenda Santa Maria, e que depois tio senhor Mariano que ajudou o professor Eurípides Barçanufo a despertar na determinada existência de 1880 a 1918. O tio senhor Mariano, ele ajudou o professor Eurípides Barçanufo a despertar. Você tem todo conhecimento, você está dormindo aí, acorda. Aí ele acordou. Opa, é mesmo? Beleza. Mas ele não foi o precursor. O precursor foi Frederico Peiró, que ajudou aquela região toda. Então, quando o professor despertou, esses seres, Frederico Peiró e o tio senhor Mariano, já estavam na lida há muitos anos trabalhando. Mas por que eu estou comentando isso? Para ficar registrado numa forma de esclarecimento de que os grandes, eles não ficam ostentando estas situações. Isso não importa, gente. O importante é o trabalho. Mas acontece que a gente tem que deixar registrado para muitas pessoas que pensam ao contrário, raciocinar, porque senão a pessoa vai ficar batendo cabeça na parede até quando? Então vamos lá. Como estávamos dizendo, Chico Xavier é a quarta revelação. Moisés, Jesus, Hipólito de Ondenzar Rivail e a quarta revelação, Chico Xavier. As pessoas não vão conseguir entender nunca por que nós consideramos o Chico Xavier como a quarta revelação. As pessoas não vão conseguir entender. Pelo menos vai demorar ainda uns 100 anos para as pessoas entender isso. Mas um dia as pessoas vão entender. Sabe por que as pessoas não vão entender? Porque justamente por causa disso aqui, ó. Porque chama ele Consolador ao nosso Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Só que nós temos que entender. Encerra toda uma revelação. O que significa encerra toda uma revelação? Porque se nós formos contar de fato, existiu 3 revelações. Só que todas as 3 revelações de natureza divina, vamos analisar.
todas as três enviadas por Deus, por Jesus. Nós temos que entender que as leis de Deus enviadas a Moisés, Moisés as deturpou devido ao momento, devido à fragilidade dele, devido às fraquezas dele, devido ao meio e às influências. Você entendeu? Mas nós temos que entender que as mesmas leis isso é muito profundo, as mesmas leis que Deus designou a Moisés são as mesmas leis que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe-nos há 2000 anos atrás. Você vai me dizer assim, mas não é não, Luiz? Moisés é o olho por olho, dente por dente. É a lei de talião. Jesus é a lei do amor. Vamos parar para raciocinar agora? Deus não enviou o olho por olho, dente por dente. Deus não enviou a lei de talião. O olho por olho, dente por dente. Moisés, que através dos 613 mandamentos, é quem escreveu a lei de talião, a lei do olho por olho, dente por dente, devido às condições da época e também devido à pobreza, da fragilidade dele, das influências das trevas sobre ele. Então, ele se tornou, assim, naquele momento, um médium pervertido. Bicho, quem tem coragem de dizer isso? Moisés, um médium pervertido. Mas essa é a realidade. Então, Moisés foi o primeiro deturpador. Ai, Jesus amado, vó do céu. Moisés foi o primeiro a deturpar as leis de Deus. Mãe Maria Santíssima. Moisés foi o primeiro a deturpar as leis de Deus, ignorando-as e escrevendo outras de acordo com o achismo dele. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo se utilizou apenas do Pentateuco. Em 613 mandamento foi o único mandamento que Jesus viu que prestava, mas assim mesmo que não era de origem de Deus, mas que fazia parte dos desígnios de Deus. Então, olha só para você ver, eu vou usar aquele termo assim, olha para você ver o aperto de Jesus na condição de segundo revelador. Porque Jesus, ele sabia que Moisés já havia fracassado. Como ele sabia também que ele não podia dizer muita coisa, porque ele encontrava-se em meio a pessoas fracassadas, sustentadas, mantidas pela lei mosaica. Porque naquela época de Jesus prevalecia as leis mosaicas. Obedecia-se à lei de talião. O olho por olho, dente por dente. E isso tinha que ser respeitado. Então, eram os fracassados. Então, Jesus ali convivendo com os fracassados, que teve por princípio Moisés.
Jesus, não só convivendo com os fracassados de Moisés, como também na presciência dele, sabendo que tudo que ele dissesse ali ia ser, como está escrito aqui, desfariam. Tudo que ele diria ali, desfariam, né? Desfariam, iam desfazer, eles iam detonar com as leis, ia jogar tudo embaixo do tapete. Por isso Jesus usou um outro método. Eu vou falar por parábola. Enquanto aqui me encontrar, eu vou falar por parábolas. Olha a sabedoria do Cristo. Porque se eu falo por parábola, não vai afetar ninguém. E por toda a eternidade, as parábolas, elas serão indecifráveis. Mas eu vou prometer para que no momento certo venha o Consolador, aquele Espírito de verdade que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicará todas. Nós vamos para o próximo vídeo, da sequência.